Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Cara, o seu podcast diretamente da costa leste dos Estados Unidos. Eu sou o Rafael e hoje vamos falar de uma verdadeira viagem ao tempo, direto para o início dos anos 2000, quando imigrar para os Estados Unidos era praticamente um ato de fé. Fé que a van ia passar no ponto, que o cartão telefônico não ia acabar no meio da ligação e que você ia achar um orelhão funcionando, né? Parece uma loucura. E para esse papo, responsa, temos aqui um convidado que viveu tudo isso na pele. O nome dele nada mais, nada menos que Bruno. E claro, o nosso comentarista oculto, aquele que fala na hora certa, com a dose certa de sarcasmo. Quem seria esse? O nosso Xandinho! É isso aí, cara! Estamos aqui mais uma vez aqui no podcast, o podcast mais famoso dos Estados Unidos, Costa Leste. Cara! E trazendo aquele convidado que todo mundo gosta, cara! Mas eu vou te falar uma coisa, em 2002, se você queria ver o Jornal Nacional, tinha que esperar a fita VHS do Brasil chegar uma semana depois. Cara! Isso se o carteiro não perdesse no caminho, cara! É isso mesmo. Bruno, conta pra gente aí como que foi chegar aqui na América há 25 anos atrás. Naquela época que rede social não funcionava, não tinha Google Maps, não tinha WhatsApp, né? Como era a vida de imigrante naquela época, Bruno? Era difícil, velho. Chegamos aqui em março de 2000 e naquela época era uma solidão, era difícil, não tinha o que fazer. Você tinha que procurar algo, era uma balada só, um local na segunda-feira para você ir depois do trabalho. Era trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo. Quantos trabalhos? 3 às vezes chegava a ter, né? 120 que horas. Eito, cara, tá 120 louco. horas por semana, Xandinho. Que isso, tá louco, cara, tá barramútil, cara. E o pessoal ainda reclama hoje, né? Que hoje é difícil, é complicado, trabalhar 40 horas, 50 horas por semana. Mas pelo menos ficou rico, né, cara? Ficamos rico de saúde. O podcast tirou ele de Orlando, né? Trouxe pra cá. Cara... Ele mora lá na Flórida, tá aqui na costa leste aqui do lado de do Nova Mickey. York. Cara, isso aí é uma presença especial aqui pra gente, cara. Fez aí, ó, aquele translado, veio da Flórida pra cá. Cara, estamos aí muito honrados com a sua presença. Obrigado pela presença, Bruno. Mas e aquele mapa, né? Não tinha Google Maps naquela época, né? Não, naquela época a gente pegava um mapa de $1,50, a gente comprava no gas station, no posto de gasolina. $1, né? Era $1. Que era do County, né? Do County, você tinha que selecionar, cada que County você tinha um. Cada County que você ia, você tinha que comprar um mapa, Quem né? tinha mais dinheiro No posto de comprava aqueles gasolina. laminados do estado, que era $50. Mas o nosso era bem apertado, né? Porque naquela época, né? Não se ganhava como se ganha hoje, né? Não, era diferente. Naquela época lá era pauleira. Quanto que era a hora, mais ou menos, naquela época? Naquela época eu ganhava $265 por semana Que na construção. $7 a hora, $10 a hora. Dava mais ou menos volta de 6,50, 6,25. Cara, e que ano que era esse, cara? 2000. Caramba, Em 2000 cara. era mais ou menos assim, Xaninho. Era difícil, né? Era E aí difícil. você tinha que ter um trabalho. Eu trabalhava na construção de 7 às 3h30. Aí saía de 3h30 ia pra casa. Escolhia trabalho ou não? Não, naquela época pegava o que você pegava o que viesse. Aí eu trabalhei, saía do trabalho de 3h30, ia pra casa, tomava banho, porque de 5 horas eu começava no restaurante. Ia de Que 5 às isso? 10. Sim. Que isso, cara, tá louco, cara. E aí chegava o sábado e domingo, ia trabalhar no restaurante o dia todo. Isso, minha folga normalmente era na terça-feira, na metade da tarde, que dava folga do restaurante. E a comunicação naquela época, né? Se comunicar
Você chegou... Quantos anos você tinha, mais ou menos, quando chegou Quando eu aqui? cheguei, eu tinha 18 anos, né? 18 anos de idade, hein, Xandinho? Que é, o cara era um bebito, cara. E você chegou com quantos anos aqui, Xandinho? Cara, eu cheguei aqui, eu tinha 42, cara. Ah, tá. Cara, na verdade, eu nasci aqui, cara. Eu sou americano, cara. E como que se informava lá no Brasil, né? Porque naquele tempo lá, pra você se informar aqui, demorava um tempo, né? Demorava assim, no mínimo, uma semana pra ver um jornal. A gente tinha que alugar as fitas, você lembra? Alugava as fitas Tinha- VHS, Então, exatamente. cara, que fita que tu tá falando, que tu alugava, cara. Acho que o pessoal nem sabe o que é essas fitas hoje em dia, né? Você pegar uma Nem fita dessa. sabe. A galera do DVD hoje em dia, né? A gente pegava a fita. Netflix, né? Pra assistir a novela anterior, o Jornal Nacional anterior, e vinha com uma semana atrasada. Vinha uma semana atrasada. Se alguém morresse, a gente ia saber na outra semana Na que semana morreu. seguinte. Porque a comunicação era muito difícil, né? Hoje em dia temos o WhatsApp, hoje em dia temos, né? Automaticamente assim, instantâneo, né? Você pega ali agora, você diz que dá um clique ali e já tá falando com a outra pessoa lá do outro lado do mundo. E Né? a gente tinha horário pra acessar a internet, você lembra? Ah, e tinha limites, né? Tinha minutos. Tinha minutos, o horário mais barato era de graça. A gente pegou a evolução da internet, que era na época escada, no caso era. A gente tinha Net Zero, você lembra? Que era de graça, que tinha o DVDzinho que você pegava no Walgreens, aí você fazia o login. Sim, era Net 30 Zero, minutos, isso. né? Aí depois veio o DSL. Que era a América Online, né? Isso, a Fazia American Online já era de escada. de escada, tinha o. Internet de escada, olha isso. Hein, Xandinho? Voltando ao tempo mesmo, Então, viu? cara, você Aí tá a voltando, internet de cara. velocidade pra gente veio, acho que foi DSL, foi o primeiro que saiu. DSL já tinha que ter um tipo um router, né? Era conectado com o telefone. Exato. Aí depois veio o cable, que era no caso Aí o cable abriu as portas pro mundo, né? Praticamente. Mas o jornal era atrasado, fita atrasado. Era ou não era, Xandinho? Cara, carta era assim, meu amigo. E quando você escrevia errado e a pessoa entendia tudo ao contrário, aí já era, cara. Só na próxima semana que a correspondência ia chegar, cara. Ou se não, uns 2 meses, cara! E olhe lá. E como que era a logística, né? Você falou das vans. Conta aí as vans aí. Como que era o esquema das vans para buscar os agentes, assim, os imigrantes, né? Se você tivesse sorte, né, pegasse uma pessoa boa, às vezes esperava 5 minutos, né, no ponto, todo mundo ia encontrar no ponto. Ou numa padaria. Ou na padaria, mas quando pegava uma pessoa, um português meio nervoso, Nervoso. se você chegasse lá no horário, 2, 3 minutos, a van já não tava lá mais, ele já tinha ido embora, Já te tinha ido embora. deixava. E perdi o dia, né? Perdi o dia de trabalho. E perdeu o dia naquela época, meu amigo, eu vou te falar, não era fácil não. Você saía de casa mais cedo, fazia seu lanche, você não tinha como comprar comida. Exato. Hoje tem uma facilidade assim, fora do normal e a galera ainda reclama, Hoje né? você tem o DoorDash, você pode entregar comida no trabalho, né? Pede uma comida. Uber Eats, Uber exatamente. Eats, hoje é mais fácil, né? Hoje tá tudo mais fácil. É a tecnologia, né, Xandinho? Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. As vans era tipo um Uber versão 1.0, cara. Sem aplicativo, sem ar-condicionado e com o risco de não voltar pra casa, cara! E hoje a galera reclama do Wi-Fi cair, né, Xandinho? Mas antigamente, como que era pra falar com a família no Brasil, hein, Bruno? Era $1 o minuto, você lembra? O cartão telefônico não existia ainda, você ia no orelhão. Sim. Aí tinha que colocar as moedinhas, chegavam com um pacote de 25 centavos, né? Aham. E colocava ali 4 coras, As coras. falava 1 minuto, mais 4 coras, e era muito caro, né, pra você falar no Brasil. Aí quando a gente tinha aquela sorte, né, de encontrar aquele velho orelhão milagroso que ligava pro Brasil de graça. Né? Vai saber, né? Esses técnicos de eletrônica que veio aí antigamente, né? Aí você colocava aquele diodozinho lá, um N4007. Eu não posso ensinar aqui. E um resistor de 2.K. Você andava na rua e quando você via um orelhão que tinha uma fila, você parava ali, você sabia que aquele orelhão era milagroso, não pagava nada pra ligar pro Brasil. Cara? Ali no Walgreens, no Petmark, No né? Petmark, Walgreens, tinha muito isso, uma fila grande, aí você olhava assim, ó. É porque antigamente, né, os telefones, depois que começou a vir os telefones celular, né? O telefone celular, ele tinha minutos, né? Você poderia ligar, acho que era
200 minutos por mês. Não tinha celular na época, a gente usava o beeper primeiro. Não, isso aí você tá falando de antes de 2000, né? Não, 2000 a gente 2000 já era o beeper, Era né? beeper, porque naquela época a conta de celular era caro ainda. Sim. Chegava em média de $300 por mês. Então Que a gente isso, ganhava, cara? era quase uma semana de trabalho. Então Exato. não tinha como, né? E aí, depois que veio a primeira companhia, foi a Sprint PCS que lançou o telefone. Sim. Mas você pagava a mensagem, era questão de $1,50, $2, $3 a mensagem de texto. Sim, mas depois foi vindo mais a tecnologia e depois veio o telefone celular, aí era por minutos. Você pagava lá e você tinha um tanto de minuto por mês pra falar, né, Xandinho? Você lembra disso, Xandinho? Sim, cara, me recordo de todo, cara. A nossa liberdade foi o Nextel, você lembra? O Nextel era uma maravilha, né? Porque você pagava um adicional e podia falar internacionalmente, Mas né? você tinha que ter social security pra pegar e pegava Esse o nome era o- dos amigos. Esse era o problema. Cara, tá louco, Porque não era tão cara. fácil assim, né? Hoje em dia tá tudo simples, tudo mais fácil. Eu não vejo muita complicação como era antigamente, né? Você precisava de um social security para ter um Netflix naquela época. Netflix não, é Nextel, desculpa. Nextel. Netflix é agora, Não de tinha hoje em dia. Blockbuster, tinha que alugar a fita porque pra na assistir um época, filme. Exatamente, isso que eu ia chegar. O Blockbuster, né? Você tinha que fazer um cadastro, tinha um cartãozinho. E também não era fácil pra você fazer aquele cartãozinho, não, viu? Não, era difícil. E aí você ia lá e caía muita neve, né? E você ia lá, alugava uns 3 filmes pra ver o final de semana. Não tinha Netflix, né? Tinha um cinema em Newark, lá no final da Ferry, você lembra aquele cinema lá perto da Avenue P? Sim, perto da piscina. Perto da piscina tinha um cinema, hoje já não tem nem mais cinema, cinema hoje tá quase acabando praticamente, né, com os streams que tem. Exatamente, Sim, né, Xandinho? Sim, exatamente, cara. E depois começou a vir aqueles cartão telefônico, né? Sim, cara. Só que aí tinha aquele problema. O cartão telefônico, Xandinho, você tinha uns minutos pra falar. Acho que... Você lembra quantos minutos que era, ô Bruno? Eu acho que você comprava, tinha uns que tinha... Eram de $5, mas você falava tipo coisa de 10 minutos. Dependendo do país que era, dava quantidade de minutos muito tempo. Exatamente. Pro Brasil, acho que $5 dava aí, no caso, 15 minutos. Só que você não podia, Xandinho, pegar aquele cartão e ligar do seu telefone celular. Por quê? Porque era cobrado por minutos e você tinha poucos minutos para falar e você tinha que falar com o seu patrão e tinha aquela coisa toda. E aí o que acontecia? Você tinha que ir no frio, ficava lá passando um fio desgramado nos orelhões e era uma fila porque todo mundo ia lá com aquele cartãozinho lá e ficava lá, dava 10, 20 minutos. Depois foi aumentando o tempo, né, Bruno? A gente usava o orelhão da estação de trem, onde era quentinho. Na época tinha orelhão ainda na estação de trem. Hoje ali. nem existe mais orelhão, né, Xandinho? Que é isso, cara? Naquela época você comprava um cartão de $10, cara. Você ligava pra sua mãe e falava, olá, mamãe! E já escutava. Seu saldo expirou, cara! Era bem isso mesmo, né, Xandinho? Uma das maiores dificuldades era a tal carteira de motorista, né, Bruno? Hoje em dia já é permitido tirar a carteira de motorista em New Jersey, né? Mas naquela época não era, não se tirava carteira aqui em New Jersey, não é, o Bruno? Naquela época que a gente estava aqui, ainda... Quando eu cheguei... Ainda dava, né? Conseguia, ainda eles acreditavam, você dava o Social Security, ainda tinha um jeitinho ainda. Foi depois de 2001, quando caiu as torres. Quando caiu as torres, aí que veio dificultar um pouco. Depois lá para 2000, 2003, dificultou um pouco ainda. Aí o pessoal começou a partir para outros estados. Aí tinha, acho que Carolina do Norte que dava. Foi onde eu tirei minha primeira carteira. Michigan, depois de Michigan abriu para Washington. E tem história de Michigan, não sei se você sabe. Na época de Michigan, o pessoal saiu de Boston e foi para Michigan. E se você botar no GPS de Boston para Michigan, se olhar pela forma mais rápida de ir,
Passava pelo Canadá, pela Entrava fronteira. pelo Canadá e teve uma van cheia de pessoas. E quando os caras estavam entrando, voltando, só viu aquela placa: Bem-vindo aos Estados Unidos da América. E os caras não estavam entendendo nada. E aí, naquela época, não tinha como voltar. Aí já era um problema grande. Muita gente caiu nessa rodovia. Não sabia, não tinha informação. E nas próprias isso, rodovias, né? Você ia passando assim, poderia ser parado pela... Nossa, era muito difícil. Naquela época, eu respeitava o trânsito, ninguém andava em alta velocidade, todo mundo tinha medo de não ter um seguro de carro, de não ter a carteira de motorista, porque sabia que poderia ser deportado. A gente tinha respeito pela polícia. Hoje em dia a galera não tá respeitando mais nada, né, Xandinho? Cara, te falando uma coisa, cara, hoje em dia, se você olha a polícia, tu já chega aí e fala: polícia, sai da minha frente que eu estou com muita pressa e brum, 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 cara! Mas não era fácil não. Realmente, naquela época, Xandinho, era complicado. Hoje eu vejo as coisas muito mais fáceis, né? Porque hoje você pode tirar carteira em New Jersey. Nossa, como a gente queria ter uma carteira de New Jersey, né, Bruno? Era difícil, viu? Era difícil. E todo mundo quem tinha, nossa, a gente olhava. Quem tinha já falava assim: pô, aquele cara tá legal. Aquele cara é legal, ele tem a carteira de New Jersey. De Nova Jersey. E eu vim como estudante pra cá, né? Uhum. E eu tive o privilégio de pegar minha primeira carteira do estado. Eu tenho ela até hoje. Foi de New Jersey, e na época eu não tinha social, e na época não dava social pra quem era estudante. E eu tive que pegar uma carta da Moura Veículos, fui lá, consegui. Fiz a prova em português, que na época tinha prova em português. Não, ainda tem. Hoje em dia Até hoje, né? tem português. Fiz a prova em português, fiz o teste de rua, passei. E aí o pessoal olhava pra minha carteira e perguntava: você é legal? Eu disse: sou legal. Mas era um cara legal, né? Até hoje, né? Sou legal até hoje. E o emprego, hein, Bruno? Como é que era? Sem papelada, como que fazia, hein? Rafael, na época eu era estudante, a gente tinha um medo de trabalhar. Como estudante, você não podia trabalhar, né? Como assim, cara? Não poderia trabalhar? A imigração pegava, Xandinho. A imigração ia atrás, as pessoas tinham medo, tinham aquele receio. E para trabalhar você tinha que ter um Social Security, né? Aí muita gente ia em locais em Newark e conseguia até o Green Card, né? Green Card, Social Security. A pessoa saía legalizada na rua, Xandinho. Que é esse, cara? Em Newark tu conseguia tudo lá em Newark, cara? Até hoje, eu acho. Até hoje, Xandinho, você consegue o que você quiser lá em Newark, Xandinho. Muitas coisas você consegue lá em Newark. Mas era muito difícil, mas não dá uma saudade, assim, de voltar no tempo, mas, enfim... A indicação, assim, era tipo no boca a boca, né? Pra emprego, esse tipo de coisa. Você assim. tinha que ter alguém conhecido na companhia pra te indicar. Sim. Então tinha tipo uma panelinha, né? Sempre tinha um grupinho de pessoas para não fazer você entrar naquele lugar. Você tinha que ter aquele ciclo de amizade, igual o paranaense tomava conta da galera da ponte, você lembra, Sim. né? Aí tinha uns paranaenses, até hoje. Aí tinha a galera que era do Paraná também, que tomava conta do framing, que não deixava você entrar na carpintaria. Exato. Aí cada grupo tinha um local e as pessoas só colocavam pessoas da cidade ou do estado. E era difícil quando você pegava amizade com alguém pra tentar conseguir. Na época, quem fazia $20 a hora, cara, tipo assim, nossa, era rico, né? Andava de carrão do ano. Exato. E não precisava de 2 trabalhos, de 3 trabalhos. E aí, quem tinha 3 trabalhos na época era porque tinha que correr pra pagar as contas, né? A gente tinha só a forma de pagar a conta. Porque era duro, viu, Xandinho? Você lembra dessa época, né, Xandinho? Cara, eu te falando uma coisa, eu lembro dessa época, cara, pelo que hoje tudo é diferente, cara. Hoje é currículo no LinkedIn, cara. Na nossa época era como se fosse assim, ô tio, fala com o amigo do cunhado que talvez arruma um bico lá pra mim, cara. Era bem assim. Era bem assim mesmo, né, Xandinho? Não tinha LinkedIn na época, porque o computador, a gente não tinha dinheiro pra comprar um computador na época, né? Um computador na época. O computador custava uma fortuna, a televisão em si, né? A televisão custava coisa de $3.000, né? Hoje em dia você compra por 100, 200 contos. Eu lembro que o meu primeiro computador foi na CompUSA, na Rota 22, e paguei $2.600 num computador da CompUSA. E era aqueles computador de CPU, não era laptop não, viu? Não, o laptop era coisa de 4, 6 mil, não tinha. Era muito caro, era fora de lógica. Hoje você chega aqui... Você compra um laptop hoje por $300, né? E uma televisão. Na primeira semana de trabalho já compra uma televisão de 70 polegadas
E que hoje em dia é coisa de 200, 300 dólares, você compra uma televisão. Nossa televisão na época era de tubo, aquela televisão caixona bonita, de madeira, então, grandona. cara, tá louco. É a época da minha avó, isso aí, cara. Era melhor levar um piano do que a televisão pra dentro de casa, Xandinho. Não é fácil não. Mas, Bruno, vamos ser sinceros. Agora, compara com 25 anos atrás e hoje é outro mundo, né? A começar pela comunicação. Como você vê essa diferença, né, Bruno? Hoje, eu creio que o ser humano aqui hoje, ele não é como antigamente. Antigamente, você chegava num local... hoje, por exemplo, eu fui no posto de gasolina. Cheguei no posto de gasolina, parei meu carro para abastecer. Aí o cara perguntou, você vai colocar gasolina? Deu vontade de falar para ele, não, eu vim te ver aqui, não vim colocar gasolina. Comprar um remédio. Eu 5 minutos esperando ele para botar gasolina no carro. Ele perguntou, você vai colocar gasolina? Não, eu tô esperando 5 minutos aqui que eu vim te ver. Você vai no local comprar algo e as pessoas vão te dar o troco, coisa que é 2 dólares, e para voltar 3 dólares. Você lembra que antigamente você ia na padaria, você saía dali em coisa de 5 minutos? Sim. Hoje você vai comprar um pão na padaria, não sei você se você percebe, a pessoa tá mal-humorada, muitas vezes no telefone, muitas vezes no WhatsApp, e te atende, tipo assim, voada, não sabe dar um troco, às vezes dá um troco errado. Tá difícil hoje em dia, não sei que... Tem muita gente boa vindo, tem muita gente esforçada. Eu trabalho no ramo de construção, às vezes você vai comunicar com uma pessoa, tem muita limitação. Eu não sei o que está acontecendo com o ser humano, parece que tá regredindo, né? Mas tinha... Explica hoje, assim, tinha a comunicação em si hoje está muito mais fácil, né? Não, hoje é mais fácil, você tem um WhatsApp, você conversa com as pessoas, hoje você tem facilidade com Facebook, Instagram. Naquela época que a gente ia conversar com o ser humano, para conversar era telefone, depois veio a America Online, depois veio o grupo social do UOL, aí até a gente chegar a ter uma câmera para ver um parente, que era a webcam, né? Hoje você chega, você pega um telefone, você fala no WhatsApp com videochamada. Até para comprar uma webcam era caro naquela época. Era caro o webcam, né? Naquela época. Quem tinha webcam e outra, quem que tinha webcam naquela época no Brasil? Não, a gente ia namorar na internet, não sei se você lembra, a pessoa pergunta, você tem webcam? Tenho. E você? Não tenho. É verdade. Aí no MSN Messenger, no MSN, né? No MSN, isso, no MSN. Que desbravou para todo mundo, depois veio o ICQ. O ICQ já... Não, o ICQ já era antes, o ICQ era primeiro. Veio depois, exato. O ICQ era primeiro, né? No caso, o ICQ veio, aí depois do ICQ veio o MSN, depois do MSN, aí veio o Orkut, aí depois do Orkut veio o Facebook e acabou. Hoje estamos aí como... Hoje a gente tem, como se fala, tudo na mão, informação que acontece no Brasil em coisa de 4 ou 5 segundos, estamos sabendo o que aconteceu lá no Brasil. Verdade. Hoje, se você quiser saber, perguntar pro seu pai lá na Conchinchina se ele almoçou, você faz isso com um clique, né? E ele responde com uma foto do parto. Corretamente. Não é, hoje... não é mesmo, Xandinho? Sim, cara, é verdade, cara. Hoje é foto, é áudio e até figurinha do negão da picona, cara! Cara, antes era carta e olhe lá, cara, com chance de nem chegar, cara. O carteira... Tinha essa também. Não é, cara? A carteira tava um surrupione isso carta, cara! E a documentação a gente já falou, né? A carteira de motorista, por exemplo, como está hoje, né, Bruno? Hoje é fácil, né? Hoje... Você vai em qualquer lugar, você consegue uma carteira. Tem pessoas que te ajudam, né, a tirar a carteira. Não, hoje é interessante que naquela época a gente corria atrás para não pagar nada. Não sei se você lembra. Gente comprava passagem aérea, fazia de tudo. Ia de ônibus. Hoje as pessoas têm no estado de New Jersey como tirar a carteira de motorista, tudo fácil. É o privilégio que a gente queria ter. Exatamente. E ainda querem pagar pessoas para ir fazer a carteira ainda, para ajudar a fazer. A gente tinha que pagar a 2, 3 mil para tirar uma carteira. Mas cara. Você tinha que estudar, você tinha que fazer tudo. Tinha que fazer tudo sozinho, exatamente. Sozinho assim, né? Você tinha que estudar. E eu fiz a minha prova, eu nem sabia falar espanhol na época, né? E fiz tudo em espanhol, era em North Carolina. Que né? eita, o cara tá louco. Tem Mas que tive uma espanhol, pessoa cara. que me ajudou. Tive uma pessoa que me ajudou, um amigo meu até hoje lá, né? Me facilitou muito, né? Nossa, sou muito grato a essa pessoa. Até hoje, né? Na sua época, era esquema assim de ir para outro estado, né?
E era isso, tipo, era 2, 3 conto, né? Tipo, ia pra todos os estados. Depois eu ainda tive que modificar minha carteira na época, eu fiquei 8 anos com a carteira da Carolina do Norte. Depois eu troquei pra carteira de Washington. Eu fui pra Maine uma vez com o pessoal, eles, onde vamos deixar? Não, vai no P.O. Box, bota o endereço do P.O. Box, vai chegar ali pra sua caixa e acabou, tem problema nenhum não. Hoje em dia o negócio tá difícil, né, Xandinho? Cara, te falar uma coisa, cara. Antes você era motorista clandestino, cara. Agora, quase VIP, cara! Até aplicativo tem pra marcar exame, cara! É isso mesmo, Xandinho. E sobre encontrar trabalho, você acha que as redes sociais ajudaram muito, Bruno? Eu acho que hoje ajudou bastante, né? Hoje é mais fácil. Você pega hoje o Facebook, os grupos de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp, as Você comunidades. consegue trabalho em... Você só não trabalha quem não quer hoje em dia. Ah, isso é verdade. Exatamente, cara, é verdade. Hoje então tem anúncios, tem ajuda comunitária no Facebook e também ficou bom para cobrar as pessoas, né? Porque... Quem te deve, você cobra ali rapidamente. mas aí eles vão lá e bloqueiam, né? Porque isso não tinha isso antes, né, Xandinho? De bloquear. Era só não atender e pronto, né? Não, naquela época eu fazia diferente. Se alguém me devesse, eu ia no bar onde ele tava e fazia aquele escândalo. Tem gente fazendo um escândalo, ia no boteco do cara, tava tomando a cachaçinha dele ali e chegava, seu caloteiro, eu quero meu dinheiro. Cara, fazia um barraco aí, cara, barraqueiro, cara. Era tudo no boca a boca, né, Bruno? Era corrido naquela época. Então a gente tinha que ir atrás da informação, a gente tinha que procurar, assim, capacitar. Hoje a informação tá tudo num clique, né? Você vai lá e agora com a inteligência artificial, né, Xandinho? Sim, cara. Você vai lá e puf! Sim, cara, no dia de hoje, cara, você já acha emprego, você acha apartamento. Cara, tu acha tão namorada aí pelo celular, cara. Antes era na base da sorte, cara. Era muita reza brava e lá macumbinha, cara. É isso aí, Xandinho. Outra coisa, hoje todo mundo tem celular com GPS, câmera, tradutor, mas antigamente, hein, Bruno? Como é que era o negócio? Antigamente a gente no posto de gasolina, quem não tinha dinheiro, cada posto de gasolina tinha um mapa do local. Não sei se você lembra isso. Você chegava no posto de gasolina, olhava ali, ou pegava o mapa e comprava o mapa de cada cidade, você botava ali no seu porta-luva, e toda vez que você estava perdido, você tinha que abrir primeiramente, se localizar com aquele mapa grandão, né? Nossa, e outra, era rua por rua, né? E depois vem vindo o MapQuest, né? Antes dessa época dos mapas, eu trabalhei de delivery, né, lá em Norton. E eu trabalhava de delivery. E aí o pessoal chegava, o meu patrão falava, tem um trabalho em Paramos. Alguém conhece Paramos? Eu sei onde é Paramos. E eu pegava as encomendas que era para restaurante e a pizzaria, e ali a gorjeta já era grande, né? Eu fazia o part-time depois do horário. Aí o pessoal ficava olhando, pô, esse cara conhece tudo, Paramos, ele conhece Fort Lee, ele conhece um monte de lugar longe, Jesse City, Nova York. Aí um dia um amigo meu me seguiu. E eu pegava a encomenda, saía 2 blocos, depois eu parava, pegava meu mapa, eu tinha já os mapas grandes e ficava olhando pra onde eu ia. Vira pra direita aqui, esquerda aqui. Cara. Eu trabalhava com construção, né? E às vezes você tinha que ir pro sul, lá pra Toms River, pras praias e tal. E eu lembro que eu trabalhava para um português, né? E ele falava assim, tipo, você vira à direita numa casa vermelha, aí você pega uma rua assim que tem uma casa amarela e você vai passar uma igreja, um posto de gasolina. Sempre tinha um posto de gasolina, né? No posto de gasolina você faz uma esquerda. Um posto Shell, um posto Texaco. Texaco não era... Era Texaco? Tinha Texaco ainda naquela época, tinha. Porque não existe mais Texaco aqui, não, né? Mas naquela época ainda em alguns estados ainda tem. Ainda tem. E era mesmo isso, tipo... Era vir aqui, vai ali, não sei o quê, e não tinha telefone, não tinha nada disso. A pessoa te dava o endereço e na realidade você marcava ali no papel, né? Vira pra direita, faz uma esquerda, pega 21 Sul, vai pra 1,9 Norte. Daí que surgiu o MapQuest, né? Aí foi quando surgiu o MapQuest. Que fazia isso, a 500 milhas, vira à direita, e você lia, era um papel escrito. Era um papel escrito que você imprimia, né? E falava, você tem que andar 0,2 milhas. Você começava a aprender milhas, né? né? Aí você zerava
a bilhagem O do carro, odomímetro. zerava ali e encostava 500 milhas. Quando dava as 500 milhas, você fazia direito. E ali você ia dirigindo com papel na época, não dava multa, né? Aí falava o nome da rua, né? Vai virar na San Jorge à de esquerda. E quando não tinha rua, a placa da rua não tava lá, era uma complicação. Exato, porque cada cidade tem as suas placas, né? E tinha algumas cidades que ela tinha tipo um postezinho, tipo lá em Colônia, naquelas Highway. Você morou lá para aqueles lados lá, não, né? Highway não, em Clark. Em Clark também. Clark, exatamente. Cranford, Westfield, É, ali para aqueles lados. Agora hoje com a facilidade do Waze, né? Te joga com Google Maps, né? Até alerta nos radares agora tem, né, Xandinho? Cara, tá falando uma coisa, cara. Hoje o problema é o Wi-Fi cair, cara. Em 2001, o problema era cair no Bronx sem saber voltar, cara! Aí é que era problema, né, Bruno? Bruno, olhando pra trás, o que você sente ao ver essa diferença hoje? Hoje dá uma saudade, dá uma nostalgia daquela época. Dá uma saudade, sim. Querendo ou não, rola uma saudade. Dá uma saudade porque era um tempo diferente, mas hoje você chegou até aqui, você passou tudo aquilo, nos fizemos melhores pessoas, entende? Amadurecemos mais, a gente viu que a gente venceu na vida e não nos matou, nos fortaleceu aquele momento, entende? Isso é bom, gratificante. Hoje a gente sente muito gratificante. E olha que tem pessoas que estão mais tempo que a gente aqui. Sim. E a gente vê essas pessoas que venceram na vida, velho. Cara, tipo, é muito bom, é muito gratificante. Exatamente, né? Sente um orgulho, né? A gente sente aquele orgulho, né, de ter vida. Hoje a gente tem família, já tem filho. E você vê que estamos aqui ainda lutando na América, batalhando dia após dia, sem reclamação, feliz. E hoje em dia é tudo mais acessível, né? E você diria que os jovens de hoje valorizam essa facilidade que tem? Eu acho que muitos não sabem quanto foi duro chegar aqui, entende? Às vezes eles ficam até reclamando, mas tá tudo bem, né? Cada um pensa o que quer. O importante é que a gente não esqueça de onde veio, né? A gente saiu de um país. O mais difícil a gente fez foi sair do nosso país e migrar para outro país que a gente não sabia o idioma, não sabia como é que era. A cultura diferente. A temperatura, porque aqui nós temos todas as estações do ano, né? Eu não sabia pedir um sanduíche de frango. Ainda mais você que veio lá do Nordeste, cara, brasileiro. Eu saí de lá em pleno verão, praticamente. 50 graus lá, 40 graus. Cheguei aqui quando abriu a porta do aeroporto, né? Aquele vento veio, você fala, que é isso? Abriu a geladeira. Que é isso, cara? Ô, Bruno, de que lugar que você veio do Brasil, cara? Eu vim do extremo sul da Bahia. Por último, morei em Eunápolis, dá 30 minutos de Porto Seguro, mas eu já morei em mais de 8 cidades no Brasil. Ok, e com quantos anos você veio, cara? Eu vim pra cá com 18 anos. 18 anos, tá bueno, cara. E deixou a família toda e você veio solito? Não, na época minha mãe já morava aqui desde 98, eu vim visitar minha mãe. Minha mãe na época morava aqui, meu pai ficou e minha irmã. E aí eu vim visitar, meu plano era de ficar 2, 3 anos e voltar. E aí, Xandinho? É esse negócio, todo mundo tem esses planos, né, Xandinho? Que é esse, cara? Eu era pra ter ficado 5 anos, esperar meus filhos aprender a falar inglês e ir embora, né? E tô aqui até hoje. Mas aquele ditado, Xandinho, eu caí na neve. E uma vez que você cai na neve... Cara, você caiu na neve e viu a verdinha... E já era, apaixonou pela verdinha, cara. Bebeu a água de Nurk, meu amigo. Já era, cara. Cara, eu tava falando uma coisa, cara. Os caras de hoje, cara, eles reclamam muito se o Starbucks atrasa, se o café tá gelado, cara. A gente, cara, esperava 3 semanas pra receber uma carta com notícia do Brasil, cara! É isso mesmo, Xandinho. Bruno, agora vamos falar sério. O que você acha da galera nova que chega aqui achando que vai ser CEO em 2 meses? Com salário de 100 mil, horário flexível e folga toda sexta-feira, hein, Bruno? Que isso, cara? Rapaz, Não é bem assim? A galera tá chegando aqui, a pessoa, a galera Nutella, cara! Tem cara hoje que chega, eles já querem ganhar mais de $2.000 por semana, né? Quer ganhar mais que o boss, né? Não é aquele ponto, né? Que a classe média dos Estados Unidos hoje, ele ganha em média de $50 mil acima, né? Sim. Então, isso é uma classe média.
E o salário mínimo dos Estados Unidos, vamos botar, em Nova York o salário mínimo é 16,50 a hora. Em New Jersey acho que tá por volta disso, né, de 14 dólares a hora. Tem estados que são 10 dólares a hora, então a maioria dos locais o salário é pequeno, é pouco. Sim, é muito pouco. Então a pessoa que ganha hoje 50 mil dólares bruto ou 100 mil dólares, se você não pagar a taxa, é um baita de um salário, né? Um salário grande. Mas se você ganha 100 dólares no cheque, quanto você vai levar para casa? 70 mil. Exato. Se você ganha 50 mil, você vai levar menos 30%. Então hoje o pessoal vem com aquela noção que vai chegar na América, vai dominar a América, vai ser CEO da Microsoft, vai ser CEO da Tesla. E não tem noção, né? Não sabe o que fazer, né? Ter 3 empregos, você trabalhar, sair 120 horas por semana, carregar balde de massa. Aquilo que você disse, né? Caindo na neve, né? Não, o interessante, né? Que naquela época, quando eu comecei a trabalhar uma vez, eu fui trabalhar com os portugueses, né? Sim. E eu fui fazer uma casa, né? E aí, É porque não tinha muito brasileiro naquela época também, né? Era bem menor, né? Tipo assim... Não tinha muito restaurante, eram poucos restaurantes, né? O restaurante que tinha na época, acho que era o Brasil, o Brazilian Grill, o Brazilian Grill pequeno. Da Ferry. Tinha um Casa Nova, né? E o Boizinho. Casa Nova e o Tradição. veio depois. Não, o Casa Nova veio por último. O Boi na Brasa o também. Boizinho da... Boizinho na Adams. E o Tradição. Tradição. E o Tradição. E o Pão de Queijo só tinha uma lanchonete pequena que era o Pão de Queijo, né? Sim, na Ferry? Não, era na Merchant. Era na do lado o da Merchant. Aquele pequenininho, que era o pãozinho, né? Uhum. Aí depois dali foram pro outro Pão de Queijo na Ferry Street. Aí na Ferry. E naquela época eu fui fazer uma casa com um cara e fui cavar um buraco, né? Eu trabalhando, precisando de trabalho. E o cara foi lá, três portugueses, falou, ó, marcaram com spray no chão, ó, cava o buraco aqui. 4 pés de fundura, 6 por 6. Eu falei, a cova, eu tô cavando minha cova. E aí eu tô cavando, né, trabalhando, e de vez em quando eu ia pegar uma água, os caras estão jogando carta na van, né, a van ligada no inverno. E aí eu olhei e fiquei calado, não vou falar nada, não sei falar inglês, eu vou brigar com quem? Aí eu voltei, quando eu voltei comecei a cavar. Quando eu terminei de cavar, né, aí fui chamar eles, aí eles vieram, olharam pra mim, aí olharam, aí eles olharam o plano e eles estavam com aquela, não sei se você já conheceu, que é um plano espelho. Plano espelho. O plano espelho. Quando você olha pro plano, o que você tá vendo é o contrário. Se você olhar pro espelho, você vai ver que a casa da direita tá na esquerda. Que isso, cara. Isso é coisa de português, aí cara. Aí o cara coçou a cabeça, Xandinho, e olhou assim, não é essa casa, é a casa do lado. Eu olhei pra ele, Xandinho, com a picareta na mão e a pá. Quase deu na cabeça do Portuga, coitado. E a gente, depois disso, eu tô contando história de rindo, né? E não me matou, depois eu fiquei amigo dos caras. Então, hoje é uma maior reclamação. Você vai trabalhar. Ainda tem muitas pessoas boas ainda que chegam. Já trabalhei com várias pessoas que chegaram. Que é um povo que é diferente. É um povo que veio realmente querendo trabalhar, vencer na vida. Mas da mesma forma também que já peguei muitas pessoas que, cara, dá desânimo, né? E aí quando você demite a pessoa, manda embora, você fala, cara, se você não mudar, você não vai ser ninguém na frente. Exato. E sempre que eu tento mandar alguém embora, eu já trabalhei em companhia, que eu já demiti, você lembra que a gente trabalhou na companhia junto, você conheceu o meu ex-patrão, antes de eu abrir minha companhia, trabalhar para mim, que eu cheguei pro cara e falei, cara, cada pessoa que eu demitia falava o motivo. E hoje tem pessoas que saíram de lá, os caras estão bem sucedidos, eu fico feliz, porque eu dava bronca, eu falava, cara, não mente, você tenha compromisso. E hoje tem muita gente que tem compromisso, mas muita gente não chega no horário, reclama. Não vem, não vai trabalhar. A gente na época não tinha carro, a gente deixava a gente no trabalho. Se a gente não levasse nossa comida, nossa água, a gente passava sede, passava fome. Exato. Hoje você vai trabalhar em qualquer lugar, você não passa fome, você não passa sede. Logo quando eu cheguei aqui, Xandinho, eu fui trabalhar no Framing. Trabalhei acho que 2 semanas. Não recebi até hoje, Xandinho. Você acredita? Cara? Passaram pra trás, cara. Não, e outra. Eu cheguei e já tava no verãozaço, né? E eu pegando ali pra pegar 2x4, né? Você pegava os 2x4. Aí eu pegando lá de 4 em 4, né? Aí o cara, 4 em 4? Que é isso, rapaz? Não, é de 20. Pá! Colocava assim, eu falei, você é doido, moço? E aí você pegava lá uns 10 2x4, já
todo caindo assim, Que Xandinho. é isso, cara? Tinha uns 2x6, uns 2x10 tinha uns 20 pés de largura assim que Os micro dobrava lamp, nos. micro lamp, Dobrava. Não, era aqueles que dobravam. Ah, Os sim, 2x10. 2x12, 2x12, 2x6, 2x6. Você botava no ombro assim, 1 ou 2. O cara, 1 ou 2? Não. Aqui é a América. Quem mandou mentir pro cônsul? Não sei o quê. Os caras isso, ficavam te tirando cara? ainda, brother. Você Tá acredita? louco, E aí você ia cara? beber água. Beber água? Aqui é a América. Você não vai beber água, não. Pô, infelizmente eu tive um começo meio complicado. Folha de plywood, tinha que pegar As de duas. folhas de plywood. Eu Era vi de os caras duas. levando numa mão assim, Xandinho. Subindo escada, Subindo né? escada até lá no rufo, mano. Você é doido. Eu pra subir aquela escada, até hoje, se eu for subir aquela escada, eu não subo com nada. Não subo mais não, nem que a vaca tussa, né, Xandinho? Que é isso, Antigamente, Xandinho, o dia começava assim antes do sol nascer, né? E hoje tem gente que reclama de acordar 8 horas da manhã com o alarme do iPhone, Xandinho. Cara, tá louco, cara? O pessoal hoje, cara, ele pede o ambiente de trabalho acolhedor, cara. Pelo que a gente pedia só pra não pegar pneumonia no porão da obra, cara! É, isso mesmo. E aí ainda tinham aqueles problemas de respiratórios com asbestos, né, ô Bruno? Você chegou a fazer mais de um trabalho ao mesmo tempo, Bruno? Ah, lógico, né? Isso aí não tem nem como não. Naquela época, se você não tivesse mais de um trabalho, você não pagava as contas, né? É. Você tinha que trabalhar bastante. Verdade. Mas e hoje a galera larga o emprego porque não está se sentindo realizado, né? Né, Xandinho? Cara, eu tava falando uma coisa, cara. A gente se sentia realizado, cara, quando o cheque caía na conta, cara. Mesmo que fosse de $300 por 80 horas trabalhadas, cara! Isso é verdade, viu, Xandinho? Hoje tem terapia, tem yoga, tem o meu tempo. E como era o seu tempo naquela época, hein, Bruno? Meu tempo, se eu dormisse 4 horas já era o suficiente, já tava feliz, né? Em seguir, né? Em seguida, sem o telefone tocar, você tinha que ter um alarme ali no pé da cabeceira. E se você perdesse aquele horário, acabou. Você tinha que chegar no trabalho 7 da manhã. Se você saísse de casa às 6 horas da manhã, você chegava às 6h30. Mas se saísse às 6h30, você chegava no trabalho às 7h30, né? E chegava atrasado. Então não tinha tempo naquela época, não tinha depressão naquela época, né? Ou tinha que ficar pegando carona, né? Aí às vezes tinha que pegar carona. Acordava atrasado e tinha que pegar carona com alguém. Eu pegava, às vezes que eu pegava carona, eu conseguia, mas quando eu ia pro trabalho que eu não tinha carona, às vezes eu pegava o trem de Newark pra Elizabeth, que eu morava em Elizabeth. Aí eu pegava o trem, chegava o trem na estação, aí da estação não tinha como, tinha que andar 10, 15 quadras pra ir pra casa. E hoje agora tem Uber, Não. hoje tá tudo muito mais fácil, né, Xandinho? Cara, tá falando uma coisa, cara. O único spa que a gente conhecia era o banheiro do Dunkin' Donuts, cara! E olhe lá, viu, Xandinho? Você acha que essa facilidade de hoje deixou as pessoas mais frágeis, ô Bruno? Ah, com certeza, né? Não sabe lidar com as frustrações da vida, com as dificuldades, não quer ouvir o não. Hoje tem muita gente querendo que seja tudo do jeito dele, né? É as pessoas que eu falo que são as pessoas micro-ondas. A pipoca de micro-ondas. Você coloca ali 3 minutos, tá pronta. Pensa que tudo resolve em 3 minutos. É um miojo. E você sabe que hoje eu ainda faço a pipoca com milho ainda na panela? Não, Até tipo hoje assim, eu faço. Eu só faço assim. tem Eu não gente- gosto de micro-ondas, não. É sério? Esse é o melhor que tem, né? O gosto é diferente. Você põe o sabor que você quer. A manteiguinha ali e tal. E você acha que essa geração Nutella aguentaria um dia da sua vida de 25 anos atrás, ô Bruno? Ó, nem manhã, nem a metade do dia, né? Acho que nem então, 2 cara. horas de manhã ele aguentaria, né? Que na primeira vez que quebrasse uma unha, ou perdesse o Wi-Fi dele, ou caísse na obra, já ia embora chorando, né? E ainda querendo mandar a demanda, né? Falar, me machuquei. Ainda dá um sul, né? Cara, Xandinho. Cara, tá falando uma coisa, cara. Essa geração que surta se o ar-condicionado do Uber tá muito frio, cara. É bem isso, Xandinho. Cara, tá falando uma coisa. Imagina essa geração acordar às 5 da manhã pra carregar cimento no inverno de Nova York lá na neve, cara! Nem ferrando, Xandinho. Mas é isso aí, galera. Bruno, obrigado por compartilhar a sua história. Hoje em dia, com WhatsApp, FaceTime, carteira em New Jersey, parece tudo mais fácil. Mas é bom lembrar
o quanto já se lutou, né, Bruno? E a gente homenageia essa geração guerreira que abriu o caminho das Américas para nós, né, ô Xandinho? Cara, tá falando uma coisa, cara. A geração raiz sobreviveu sem GPS, sem Wi-Fi e sem TikTok, cara. Isso sim é o currículo de verdade, cara! É, isso mesmo, Bruno. Tem algumas declarações finais aí pra você compartilhar com a gente, Bruno? Não, tem que, vocês que estão aí hoje chegando nos Estados Unidos, seja dedicado, né? Tente pegar uma profissão, né? Que muitos deles ficam pulando de trabalho em trabalho e não fica. Seja profissional num trabalho, se aperfeiçoe, seja o melhor, entende? E, como se fala, eu acho que você hoje em dia aproveite os Estados Unidos, a oportunidade que tem, trabalhe, se esforce e aprende algo, que daqui você tem como levar muita coisa, entende? Quem chegou aqui antes do iPhone não tinha nada, era tudo mais difícil. Hoje você tem a facilidade, vocês têm um privilégio, né, de estar aqui. E seja esforçado, dedique, que como eu falo, conheço o Rafael já tem muito tempo, né, Rafael? Hoje, eu já o que é mais importante é ter uma profissão. Com certeza. E eu conheço muitas pessoas que estão em 8, 10 trabalhos em menos de 2 anos dos Estados Unidos. É. Então, que eles venham dedicar, né? Se especializem em algo, fixem em algo. É difícil no começo. Ou se você tá vindo, né, do Brasil, se especialize aí no Brasil. O mais vem importante com uma profissão, né? O mais importante, Rafael, eu falo, escute o mais velho que está aqui. Exato. Ninguém quer seu mal, ninguém quer a dificuldade de você. Eu sempre tento ajudar as pessoas e falo, cara, faz dessa forma. E às vezes você tenta ajudar e você é mal visto, né? Às vezes você não quer meu bem, você quer que eu sofra. Não quero que ninguém sofra, eu quero que você seja a melhor pessoa que você possa ser aqui. Mas é assim, né? Seja forte e a América é para todos, entende? Não, a América, eu costumo dizer que a América não é para todo mundo, não. Não é para qualquer pessoa, não. A pessoa tem que ser determinada, tem que se esforçar, e se ela não vier aqui com sede, com sangue nos olhos mesmo, de querer vencer e ganhar, pode voltar pro Brasil. Pode comprar o seu ticket e vai pro Brasil. Mas eu ia terminar, era para todos, mas todos que têm coragem, né? Exatamente. É bem isso, não é, Xandinho? É isso aí, cara. Todo mundo que tem coragem pode vir pra América, que a América é o país da liberdade, cara! Xandinho, eu sei que você foi muito trabalhador, é trabalhador até hoje, né? Sim, cara. Trabalhando no podcast, como é que foi o seu começo, Xandinho? Fala pra nós aqui. Cara, meu começo foi muito bueno, cara. Eu já cheguei aqui trabalhando lá como pintor, cara. Eu trabalhava muito, cara. Carregava muita lata de tinta. Pero que no primeiro dia que eu fui trabalhar, eu já deixei cair na tinta toda e na calçada, cara. Foi na merda toda. Eu pensei que ia ser mandado embora, cara. Pero que foi tudo bem, cara. E meu primeiro salário foi $50 por dia, cara. E eu tava muito feliz, cara. Não é fácil não. A América não é pra qualquer um. A América é pra quem realmente quer. Mas é isso aí, galera. E pra você que ouviu até aqui, compartilhe com aquele seu amigo que chegou nos Estados Unidos antes do iPhone existir. E até a próxima do Fala Cara! Fala, cara!